Se você quer começar a se alimentar melhor e planejar algumas refeições saudáveis para você, para sua família e não sabe por onde começar, como fazer esse planejamento, como tirar essas ideias aí do papel e colocar em prática? Hoje eu quero te dar algumas dicas simples e super objetivas para você ter praticidade e facilidade na hora de elaborar um cardápio e de planejar e fazer as refeições para você, para sua família também. E a primeira dica que eu quero te falar é: leve em consideração aquilo que vocês gostam já de consumir. Então, de repente, pega um papelzinho, faz uma listinha das principais preparações que você sabe que você gosta, que a sua família gosta, que o esposo, os filhos gostam, o que esse contexto familiar mais gosta de consumir. Com essa listinha, a gente já tem ali um direcionamento para o planejamento do nosso cardápio. Mas fazer essa listinha da preferência dos alimentos da família não quer dizer que não vai ter uma abertura para testar novos sabores e inserir outros tipos de alimentos, por exemplo. Então pense também em algumas preparações ou alguns alimentos que vocês querem provar ou algumas preparações diferentes que você quer testar também para ver se adapta no seu contexto familiar. E o segundo item a ser considerado é o fator econômico. Quanto realmente é disponível em relação a valores para você investir nesse cardápio e nesses alimentos. O fator econômico, financeiro, ele precisa ser considerado. Então, uma coisa muito legal é você ter disponível aí aquela tabela de safra. Quais são os alimentos que, de acordo com cada período ou cada mês, a gente tem os alimentos da safra. E quando você coloca os alimentos que estão nesse mês, nesse momento, na safra, você tem ali opções melhores, opções mais gostosas, mais variadas e mais baratas. Financeiramente, compensa muito a gente trabalhar dessa forma e nutricionalmente também, porque são alimentos muito melhores por estarem realmente naquele período característico da safra daquele produto. Um outro fator a ser considerado é como você vai planejar as refeições da semana. Por onde a gente começa realmente, onde dá esse start do início desse planejamento. Então, na prática, o que eu observo é que a gente começa esse planejamento de uma refeição, por exemplo, de um almoço, a gente parte muito da proteína que vai ser preparada naquela refeição determinada. Então, por exemplo, se você não é um vegano e costuma consumir frango, carnes e peixes e carne de porco, as proteínas de origem animal. O cardápio, o planejamento daquela refeição, ele vai partir desse princípio da proteína. A partir da proteína, a gente vai harmonizar os acompanhamentos e as guarnições dessa refeição. Por exemplo, de uma refeição com frango. E aí você vai fazer um frango assado com molho de mel e mostarda. Baseado nesse frango, você vai pensar ali nos acompanhamentos. Eu vou acompanhar com arroz de brócolis, um purê de batata baroa, um feijão vermelho, um mix de salada de folhas com tomate, cebola roxa. E aí a minha dica derivada dessa dica. Se você pensa em harmonização de uma refeição, o que é legal? Se essa proteína, por exemplo, é assada e não tem um molho, é legal você ter um acompanhamento que seja mais úmido. Por exemplo, um purê, ou até mesmo fazer um molho à parte e agregar, tá legal? Da mesma forma, se você tem uma proteína, por exemplo, como o estrogonofe, que é mais úmido, né, mais cremoso, é importante você ter algum acompanhamento mais crocante. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós gostamos, é agradável ao nosso paladar, essa mistura de texturas no nosso prato, esse mix de texturas. Se você é vegano ou vegetariano, a gente também pode partir do princípio que a proteína vegetal pode ser o ponto principal, chave ali do raciocínio do nosso prato. Vou dar um exemplo prático aqui pra gente. Se você vai fazer um hambúrguer de lentilhas, a partir desse hambúrguer, você pode ali harmonizar os acompanhamentos, esse hambúrguer de lentilha. Então, se você vai consumir com pão, aí você pode ter um pão, um molhinho saudável, super gostoso, bem suculento, para dar aquela umidade nesse sanduíche. Ou, por exemplo, se você vai almoçar e vai fazer um tofu grelhadinho, né? A gente sabe que o tofu, ele teoricamente não tem nenhum molho. Se você vai almoçar com arroz, com feijão, com salada, com algum purê, fica bem harmonizado. Se você não vai acompanhar com nada caldoso, esse tofu pode ficar um pouquinho seco,
no seu prato. E a minha terceira dica é simplifique. Pense em preparações que são viáveis para você. Se você vai fazer essas preparações, ou você tem alguma ajudante na sua casa, ou você vai fazer em parceria com seu esposo, pense em quem vai estar produzindo essas preparações e o que é viável a ser produzido. Então, quando a gente pensa em algo muito elaborado e que a pessoa não tem, de repente, essa habilidade naquele momento com uma receita um pouco complexa, pode ser que no dia a dia, esse cardápio tão fenomenal que você planejou, com uma refeição assim que parecia muito gostosa, na prática pode não funcionar. Porque pode não ser algo tão viável no dia a dia, ou de acordo com os utensílios que você vai fazer. Se você pensa em fazer alguma preparação, veja se você tem o utensílio ou equipamento necessário para você fazer. E outra super dica que eu quero te falar, aquilo que você já gosta de consumir, qual é a forma que aquela preparação, aquele alimento poderia ficar mais leve, mais saudável? Se você ama batata frita, a sua família costuma consumir batata frita nas refeições, ou até mesmo como um petisco, por exemplo, na sexta-feira, no final de semana, qual é a forma com que essa batata frita possa ficar mais leve e mais saudável? Então a gente pode fazer com diversas técnicas. A gente pode usar air fryer, a gente pode fazer chips no forno, a gente pode fazer batata palha, a gente pode fazer batata rústica no forno ou na air fryer. Então, hoje em dia, a batata, nessa crocância característica da batata frita, já pode ser feita de uma forma simples e prática, de outra forma que fica mais leve e mais saudável. Outro exemplo é o hambúrguer. Se você gosta de consumir hambúrguer, faz aquela noite de hambúrguer aí com a sua família, que tal você substituir o hambúrguer industrializado por um hambúrguer caseiro? Compra ali uma carne moída, faz ela ali na frigideira, modela em formato de hambúrguer, é tão rápido, tão simples. Você não precisa, se quiser, nem temperar com alho e cebola, se não for do seu gosto. Eu gosto de fazer com sal e pimenta, direto ali na chapa, e fica muito gostoso, fica um sabor bem característico da carne. E um outro fator que você pode agregar nesse hambúrguer é salada. Que tal colocar alface, tomate, cebola roxa? Que tal substituir a maionese por um molho mais saudável? Aqui eu já ensinei para vocês um molho de mostarda com mel. A gente tem vários tipos de maioneses e molhinhos à base, né, como se fosse maionese, mais saudável, mais leve e fica muito gostoso. E outra dica importante para você pensar nesse planejamento de alimentação e de refeição para você, para sua família se a preparação que você está querendo fazer, ou que você já fez, se ela fica bacana para congelar. Isso porque existem algumas regrinhas do congelamento, algumas coisas que ficam muito boas sendo congeladas e outras que modificam um pouquinho a textura. E talvez seja interessante congelar aquele alimento de uma outra forma de preparo. Por exemplo, a batata. A batata cozida, ela quando congelada, ela não fica com uma textura muito agradável. Mas se você faz, por exemplo, um purê de batata ou um escondidinho que tem esse purê de batata, fica muito boa para congelar. Então, existem algumas regrinhas para o congelamento e é importante você pensar se esse planejamento de cardápio que você está fazendo é para congelar. Se você pretende congelar a maior parte dessas preparações. Aí a gente precisa levar em consideração quais são os tipos de alimentos que ficam melhores sendo congelados ou aqueles que não ficam tão legais por conta dessa modificação um pouquinho da textura. Aqui no canal eu tenho outro vídeo sobre regrinhas do congelamento, o que é legal congelar e o que não é legal congelar, o que modifica essa textura e não fica tão agradável. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês também. E aí, se você pegou todas essas dicas, mão na massa e planejamento de cardápio. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo só sobre planejamento de cardápio, para esse vídeo aqui não ficar muito longo e muito cansativo. Agora que você já entendeu os pontos que você precisa observar para pensar em quais alimentos comprar, em quais refeições eu vou planejar, agora é mão na massa. Segue aí para o próximo vídeo que tá aqui no canal, vou deixar aqui nos cards sobre planejamento de cardápio. A partir dessas ideias todas que a gente já organizou, bora planejar esse cardápio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha aí, que isso ajuda bastante a gente, para que esse conteúdo seja
distribuído para mais pessoas e a gente possa assim ajudar a todos a terem uma alimentação mais saudável. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.